Jesus acrescentou uma parábola porque estavam perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Lucas 19:11. A parábola aqui do Evangelho de hoje é parecida com a parábola dos talentos lá do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, uma daquelas 3 parábolas lá do capítulo 25. Mas Lucas tem algumas peculiaridades, tem algumas diferenças, que nós não vamos entrar aqui no ensinamento da parábola. Mas eu queria propor para a sua meditação esse primeiro versículo, porque os discípulos pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Quanto sofrimento, às vezes, a gente passa por causa de pensamentos errados. Você já pensou em que o reino de Deus ia chegar logo e nem chegou? E aí, por isso, deu aquele desânimo, aquele pensamento de que não valeu nada a pena, esforcei tanto e nem chegou. Ou então, às vezes, você pode até pensar: mas eu pensava que Jesus dizia assim, ensinava assim, que a igreja dizia isto ou aquilo. O que nós devemos fazer com esses maus pensamentos? Pensamento errado. Diz que todo penso é torto. Nós devemos, primeiro, buscar nas fontes, buscar ouvir do próprio Senhor qual é a sua palavra, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, o ensinamento da doutrina da igreja, o catecismo, o magistério da igreja, os santos doutores, a tradição milenar da igreja. E segundo ponto é refletir se aquilo que nós pensávamos está de acordo com a palavra de Deus, com a verdade que a igreja ensina, ou se nós estamos no erro, no engano. E aí, nessa reflexão, nesse confronto, nós iremos buscar de fato a verdade. E em terceiro lugar, refletir, uma vez que encontremos essa verdade, aderir a ela, ter a humildade de reconhecer o erro. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então devemos ter humildade de buscar a verdade, de, uma vez que nós a encontramos, buscá-la e reconhecer os nossos erros. Então, no dia de hoje, eu convido você a refletir sobre os seus pensamentos, se você achava alguma coisa, pensava alguma coisa que de fato não era verdade, a respeito do reino de Deus, da palavra de Deus, do ensinamento da igreja, da própria palavra de Deus, do ensinamento de Jesus. A igreja ensina que há uma unidade em toda a palavra de Deus, em que às vezes um versículo diz uma coisa e nós pensávamos que era assim, mas na verdade, no global, no ensinamento total, a igreja, a verdade é outra. Então, eu convido você a refletir sobre os seus erros, os seus enganos, não se deixar levar pelos influenciadores, os influencers, os gurus da internet, que querem nos desviar da verdade. Busque a palavra de Deus, busque a doutrina, busque o ensinamento da igreja, dos santos e do magistério. Deus te abençoe e até amanhã.